Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Camila Silva e nós estamos aqui para mais uma aula do projeto Educação e Inovação da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância da Universidade Federal de Alagoas. Como falei anteriormente, eu sou Camila, sou administradora e mestre em gestão pública. Hoje o tema da nossa aula é muito interessante e diz respeito a todos nós, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, pagadores dos nossos impostos e também em relação à sociedade à qual pertencemos. O tema da nossa aula é orçamento público. Então, o orçamento público, se a gente parar para olhar à nossa volta, ele está em todas as partes. Seja na comida que tem na nossa mesa, no nosso teto, na rua onde a gente anda, no transporte público, na saúde, na educação. Então, para todos os lugares em que a gente consiga olhar, está presente o orçamento público, os recursos públicos, as ações governamentais executadas com o dinheiro dos nossos impostos. Então, nessa tela, vocês podem ver no centro da imagem, né, um saquinho de dinheiro com moedas ao redor. Então, isso representa o dinheiro, a arrecadação do Estado, dos municípios e da Federação em relação aos nossos impostos. Tudo que a gente compra, a gente paga impostos. Seja o pãozinho, tem lá uma alíquota de arrecadação, seja o IPVA, que é o imposto de veículo que nós pagamos, todos que possuem veículos pagam o IPVA anualmente, seja nos produtos industrializados a gente paga o IPI. Então, vários tributos, eles são arrecadados pelos entes da federação, da administração pública, né? Seja ela direta ou indireta, a fim de que ele volte para a sociedade, essa arrecadação retorne sob a forma de políticas públicas. Muitas vezes, alguns municípios, eles utilizam o potencial turístico como política pública do estado, da cidade, da região, né? Ou realizam festas, eventos, enfim. Todos esses eventos, eles demanda um desembolso, ou seja, um gasto público para a realização daquele evento e a contrapartida esperada é a arrecadação de impostos, né? Por exemplo, aqui no Nordeste nós comemoramos as festas juninas, então as prefeituras contratam artistas, montam a estrutura para a realização do evento e aí vem pessoas de outras cidades, de outras regiões, até mesmo de outros estados para aproveitar as festas juninas. Então, essas pessoas que aqui chegam, elas consomem alimentação, hospedagem, transporte, compram, às vezes, ingressos de shows, compram também alimentos, bebidas e tudo que se compra está embutido a alíquota de imposto. Então, o imposto recolhido, ele fica para que ele seja utilizado em prol dos contribuintes daquela localidade. Então, esse imposto retido, ele faz parte do orçamento público. Vocês podem observar aqui nas imagens, nós temos a saúde, né, o SUS, o Sistema Único de Saúde, que ele é gratuito, porém ele é financiado com o dinheiro dos nossos impostos. Temos do outro lado a educação pública, as rodovias com o transporte, temos uma representação da assistência social, da coleta de lixo urbana e da segurança pública, né? Das forças policiais, dos bombeiros, enfim. Aqui são alguns exemplos de formas que o Estado utiliza para devolver para nós, enquanto contribuintes, os recursos investidos. Então, a arrecadação, ela funciona dessa forma, ela é recolhida, né, através dos impostos, das taxas, de contribuições de melhoria e com essa receita o governo vai utilizar de estratégias legais para poder verificar onde o dinheiro ele deve ser reinvestido na sociedade. Então, o orçamento público ele funciona mais ou menos como o orçamento familiar. Na nossa casa, por exemplo, nós temos os nossos salários, seja emprego formal, emprego informal, temos alguma fonte de arrecadação. Ou um comerciante que recebe ali o prolabore, o lucro da sua empresa, ou um servidor público que recebe seu salário,
um funcionário de uma empresa privada que também recebe seu salário e fazemos o nosso planejamento, né? Ou ter gastos menores ou ter gastos maiores de acordo com aquilo que a gente recebe, né? Então, o ideal é que a gente gaste menos do que o que a gente recebe. Então, a nossa receita, ela tem que ser maior do que a nossa despesa, para que no fim do mês ainda sobre algum recurso para compor a nossa reserva. Seja essa reserva utilizada para a compra de um bem maior, como por exemplo de um carro, de uma casa, para amortização de dívidas, ou para qual destino a gente acha interessante utilizar essa reserva. Com o orçamento público acontece da mesma forma. Então, nós temos a arrecadação dos tributos. Também, outra forma de obtenção de receita é através dos empréstimos que os governos eles podem realizar e aí sim esse dinheiro vai ser executado em prol da sociedade, em prol da população, sob a forma de serviços públicos, né? Então, só para a gente compreender um pouco melhor, aqui nós temos essas duas imagens, né, do orçamento familiar versus o orçamento público. O que é que tem de semelhante? O que é que a gente pode promover de intersecção entre essas duas imagens? Aqui nós temos a arrecadação, a pessoa ali sentada com os boletos, né? Os boletos para pagar, uma calculadora e ali os seus sonhos de consumo, né? O que a pessoa almeja comprar com aquele recurso que ela dispõe e do outro lado da mesma forma, a arrecadação dos tributos, a receita e ali possibilidades de gasto com segurança pública, transporte, saúde e educação. Então, o orçamento público, como eu falei, muito semelhante, ao orçamento familiar. Então, só para conceituar um pouco melhor, o orçamento público, o orçamento em geral, ele é um processo de planejamento contínuo e dinâmico de que o Estado utiliza para demonstrar seus planos e programas de trabalho. Então, vamos destacar essas palavras, contínuo e dinâmico, ou seja, esse planejamento, ele não é estático, a gente faz o planejamento para aquele determinado período, para aquele determinado ciclo orçamentário e a partir daí a gente observa a receita e fixa as despesas. Então, ele é dinâmico porque algum fato pode acontecer e fazer com que esse orçamento ele precise ser modificado. Por exemplo, no período da pandemia, então, o número de máscaras, de instrumentos hospitalares, ele foi maior, o volume foi maior e aí o Estado precisou adquirir esses bens, né, para que eles pudessem ser utilizados no hospital. Então, o orçamento para a compra dessas máscaras e luvas, ele teve que sair de algum lugar. Se no ano anterior não havia essa previsão da pandemia, porque a gente não imaginava que isso ia acontecer, então teve que ser utilizado algum mecanismo para que o recurso ele fosse destinado para a compra desses materiais. Então, o governo, ele demonstra seus planos e programas de trabalho para um determinado período. Abrange a manutenção das atividades do Estado, o planejamento e a execução dos projetos estabelecidos nos planos e programas de governo. Ou seja, na nossa casa, nós temos aqueles gastos fixos, né? Os gastos contínuos, como, por exemplo, a prestação que a gente paga do financiamento imobiliário, ou o aluguel, a conta de água, a conta de luz. Esses itens de consumo, eles são fixos, eles denotam a manutenção do nosso dia a dia. Bem assim é com o Estado. O Estado tem alguns programas que são contínuos, que não podem, os recursos desses programas eles não podem ser retirados e dados outro destino, né? Porque eles são de manutenção, programas contínuos. E tem também os programas novos de governo para que ele faça o destino de parte dessa arrecadação. Adicionalmente, o ditame constitucional, ou seja, a nossa Constituição, ela contempla essa parte do orçamento público. Ela diz o seguinte: a lei orçamentária conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica, financeira e programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.
Vou atentar aqui para um detalhe. O administrador público, ele deve fazer tudo aquilo que está expresso em lei. Ao passo que um administrador de uma organização privada, ele pode fazer tudo que não está previsto em lei. Então, na gestão pública, todas as ações governamentais, elas devem estar expressas, serem taxadas ali na lei. Por quê? Porque o gestor público, ele utiliza de um dinheiro que é de todos nós, né? Todos nós contribuintes pagamos as contas do governo, financiamos o Estado, nós somos os financiadores. Então, esse recurso, ele deve ser utilizado com responsabilidade e para isso existem as leis. No orçamento público, a gente vai observar que existem 3 leis gerais para que esse orçamento ele seja executado, que a gente vai ver mais adiante. Só que para a formulação dessas leis, os gestores eles precisam seguir alguns princípios. Nós temos alguns princípios que balizam o orçamento público. Alguns deles eu fiz aqui o extrato para que a gente possa conversar um pouquinho. Então, o primeiro princípio orçamentário é justamente o da legalidade, ou seja, o orçamento deve ser aprovado formalmente como uma lei. Então, o orçamento, ele é lei e o gestor, ele deve cumprir o que está estabelecido na lei, né? Então, o executivo, ele elabora o orçamento, submete à apreciação do Poder Legislativo, que ele vai deliberar para que o orçamento ele seja executado no ano seguinte. Então, o orçamento público básico ele é composto por 3 leis, 3 peças orçamentárias. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O segundo princípio é o da unidade, ou seja, um orçamento para cada ente federado. Não há de ter um orçamento para cada programa, um orçamento para cada pasta, um para educação, um para saúde. Em linhas gerais, cada ente federado deve apresentar, submeter ao Legislativo apenas um orçamento, contendo todos os programas e metas de todas as pastas. Então, o presidente do Executivo, no caso da nossa federação, o presidente da República, ele vai fazer um orçamento único e vai submeter à aprovação. Terceiro princípio, da universalidade, ou seja, todas as receitas e despesas devem ser incluídas na lei orçamentária do ente federado. Então, se a gente está tratando de orçamento, o orçamento ele tem que conter receitas e despesas. Tudo que o governo for executar tem que conter no orçamento. Caso não esteja contemplado na lei, essa nova receita ou essa nova despesa, ela pode não ser executada, né? Justamente por conta desse princípio. Até mesmo como uma forma de limitar a autoridade dos governantes, porque ele só pode executar aquilo que está na lei. Ele não pode, de última hora, criar um novo gasto ou criar uma nova fonte de receita, uma nova fonte de arrecadação, um novo tributo, né? Deve estar tudo na lei, expresso e aprovado pelo Legislativo. Anuidade, a previsão da receita e a fixação de despesas devem referir-se a um exercício financeiro. Vamos ver que dentro das 3 leis orçamentárias, apenas o Plano Plurianual contempla mais de um ano, ele contempla 4 anos. Porém, tanto a Lei Orçamentária Anual quanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eles contemplam um exercício financeiro que coincide com um ano. Isso eu estou falando referente ao nosso país, referente ao Brasil. Em outros países, essas peças orçamentárias elas podem conter períodos e princípios distintos. Quinto princípio, exclusividade. A lei orçamentária deve conter apenas matéria financeira e orçamentária. Então, não vamos tratar de nada que não seja financeiro e orçamentário dentro dessas leis. Publicidade. Esse princípio da publicidade, ele deriva dos princípios da administração pública constantes na nossa Constituição, na nossa Carta Magna,
Então, a lei orçamentária, ela deve ser amplamente divulgada, ou seja, toda a sociedade, ela deverá ter o acesso à lei orçamentária. Então, você contribuinte, se você quiser saber como que o governo ele está executando o orçamento, está executando o seu tributo, você tem todo o acesso através dos canais de divulgação dos governos. Clareza, o texto deve ser claro e compreensível. Se eu estou falando de publicidade, que todo cidadão ele pode e deve ter acesso às peças orçamentárias, então as informações constantes nelas devem ser claras e compreensíveis para qualquer pessoa. Equilíbrio, os valores da receita e despesas devem ser iguais. O valor da receita, da arrecadação, ele pode até superar o da despesa, mas nunca o inverso deve acontecer. Então, falei dos princípios que norteiam essas peças orçamentárias. Agora nós vamos destrinchar um pouquinho dessas 3 principais leis orçamentárias. Então, o artigo 165 da Constituição Federal diz que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Lembrando que cada ente federativo, ele deve contemplar o seu orçamento, o município, o estado e a União. Então, o plano plurianual, ele é o principal instrumento de planejamento governamental de médio prazo, que define justamente as diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação de seus programas. Então, o plano plurianual, ele é um plano de médio prazo, ou seja, ele tem a duração de 4 anos. Todos os programas e metas, as diretrizes para a execução desses programas, eles devem estar no plano plurianual. Então, como é que funciona essa lei? Ele tem, como eu falei, a duração de 4 anos. Então, o novo presidente ou o novo governador, o novo prefeito, ele faz a elaboração durante o seu primeiro ano de mandato e esse plano valerá para os 3 anos seguintes do mandato e 1 ano do próximo mandato. Por quê? A ideia é que o próximo mandato tenha 1 ano para a elaboração desse plano plurianual. Então, o primeiro ano de mandato, ele vai executar o orçamento previsto do seu antecessor, seja prefeito, seja governador ou seja presidente da República. Então, essa peça ela é a responsável por nortear as ações do governo por um período de 4 anos. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, ou a LDO, como é conhecida, ela contempla as metas e prioridades do governo federal, despesas de capital para o exercício financeiro seguinte, alterações na legislação tributária e política de aplicação nas agências financeiras de fomento. Ou seja, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem a duração de 1 ano. Então, por exemplo, em 2023, essa lei ela é elaborada para ser executada no ano seguinte, de 2024. A LDO também fixa limites para orçamentos do Legislativo, Judiciário e Ministério Público e dispõe sobre gastos de pessoal e política fiscal, dentre outros temas. Então, os salários pagos dentro da administração pública, eles devem estar presentes na lei, na LDO e na LOA também. Então, todos os gastos que vocês imaginarem em relação à administração pública, eles têm que estar previstos. A LDO, ela tem que ser enviada pelo Executivo ao Congresso até o dia 15 de abril e aprovada pelo Legislativo até o dia 30 de junho. Se a lei não for aprovada nesse prazo, o Congresso não pode ter o recesso de julho. Tá? Então, essas datas, elas são obrigatórias, elas têm que ser cumpridas. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual,
ela é um instrumento legal que detalha as receitas, previsão de recursos que o governo irá arrecadar e também faz a fixação dos gastos e despesas para o ano seguinte. Então, a LOA, assim como a LDO, ela também tem essa previsão, essa durabilidade de um ano. Então, esse ano eu faço a elaboração da LOA para que no próximo ano ela seja executada. Se por algum motivo ela não for aprovada em tempo, ela tem que ser retificada para que ela possa ser executada. Não é possível que a lei elaborada pelo Executivo não seja validada e seja executada. Não existe essa possibilidade. Então, a lei ela tem que ser executada, validada para poder ser executada. Então, no âmbito federal, por exemplo, o presidente da República é quem deve elaborar e enviar essa proposta para o Congresso até o dia 31 de agosto do ano anterior, que a LOA faz referência. Como eu falei, a gente elabora no ano corrente para o ano seguinte. O Poder Legislativo tem até o dia 22 de dezembro para apreciar a proposta. Então, essas datas, elas também são fixadas em lei. Então, o orçamento, ele é composto principalmente por essas três peças orçamentárias que devem ser validadas. Da mesma forma, o governador, da mesma forma, o prefeito vai fazer a elaboração dessas peças e aí sim elas partem para a sanção. E nós, enquanto contribuintes, também temos a possibilidade de participar da elaboração dessas peças de orçamento, né? Temos o orçamento participativo, onde, através de alguns mecanismos, a sociedade civil e a sociedade organizada, elas podem participar e aí dizer quais são as reais necessidades e as principais necessidades daquela determinada comunidade que o Estado precisa estar atento e executar e resolver aqueles determinados problemas. Então, eu sei os problemas do meu bairro, eu sei os problemas da minha rua e eu posso sim participar das audiências públicas, levando esses questionamentos para que o Estado tanto coloque na agenda para formar políticas públicas, se for o caso, como também eles possam entrar no orçamento. Um outro ator interessante e importante na elaboração do orçamento é a imprensa. Então, a imprensa ela pode dar visibilidade a um determinado problema que precise compor a pauta do orçamento. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e vamos ficar atentos em relação aos nossos problemas e em relação a como o nosso dinheiro ele vem sendo executado pelos governantes. Até a próxima!